Irmãos amados, paz do Senhor Jesus. Esperamos mais uma vez que nesta noite o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos corações. Para tal, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. É o mesmo texto que está proposto aqui na nossa aula. Esta segunda aula que traz por título Símbolos do Espírito Santo. João 14, do versículo 16, do versículo 14 ao versículo 16. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Podeis tomar os assentos. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que a igreja vive hoje a proclamada dispensação do Espírito Santo. Graças a Deus por eu e você vivermos esta fase da igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos 8 em diante, Paulo diz que aquela dispensação antiga, que era chamada dispensação da morte, quando Moisés desceu do monte e que o povo olhou na face de Moisés, eles estremeceram, porque eles não poderiam olhar no rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, porque ele estava há dias na presença do Todo-Poderoso, lá em cima do Monte Sinai. Aí o apóstolo diz assim, fazendo uma comparação: se na antiga dispensação o povo contemplou aquela glória, Paulo diz, quem dirá hoje, na dispensação do Espírito Santo? Ei, irmãos, graças a Deus por isso. E é exatamente isto que, no texto em que nós lemos, Jesus Cristo estava à sombra da cruz, se despedindo dos discípulos e ao mesmo tempo trazendo uma palavra de conforto para os discípulos. É exatamente aqui neste texto que nós lemos, Jesus Cristo orando ao Pai. Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Interessante que os entendidos aí dizem, quando Jesus se expressa assim, eu vos enviarei outro Consolador. De fato ele é um outro Consolador, mas é igual, ou com a mesma essência do primeiro Consolador, que é Jesus. Os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus, ele operar milagres, maravilhas, aquela bênção, e de repente Jesus olha, o Filho do Homem será tomado, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Mas o outro Consolador tinha a mesma essência do Cristo, graças a Deus por isso. E a igreja do Senhor Jesus hoje em pleno século 21, nós que somos Igreja Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, que nascemos debaixo deste fogo do Espírito Santo, nós precisamos trazer muito viva em nossa mente e em nosso coração esta verdade do Senhor Jesus. Quando Ele diz aqui, esse Consolador, Ele diz, Ele será o Espírito da verdade. É o Espírito que nos conduz à verdade.
esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não entende isso. Falar que nós estamos aqui nesta noite e que a pessoa divina do Espírito Santo está presente aqui. Não somente presente aqui, mas ele está presente dentro do nosso coração. Dentro deste tabernáculo ou deste vaso de barro. Como diz o apóstolo São Paulo, aprove a Deus colocar os seus tesouros eternos dentro deste vaso de barro. Fala dizer para o mundo que nós estamos aqui na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo dentro de nós. As pessoas não entendem isto. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. E Jesus Cristo diz, e estará em vós. Eu e você hoje somos casa, onde o Espírito Santo de Deus está aqui dentro. Aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo é uma pessoa real, que está presente conosco, e que nós não podemos perdê-lo de vista, que precisamos desfrutar todos os dias a sua presença conosco. Aliás, alguém falou com muita propriedade que o Espírito Santo de Deus não é tão somente para ser estudado, ele é para ser desfrutado pela igreja. Muito pelo contrário, nós sempre falamos aqui que nem um homem e nem uma mulher dá conta de colocar no seu laboratório a pessoa de Deus, ou esta trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e dissecar a pessoa de Deus. Nós estudamos dentro daquilo que a gente dá conta de entender, né? Até o dia que nós chegarmos lá no céu, que Deus vai nos revelar outras coisas maiores. Mas o propósito, eu sei, do Bispo Oídes, da Convenção Nacional das Assembleias de Deus neste mês de junho, não é para que nós entendamos tantas coisas mais, mas que nós venhamos desfrutar da presença augusta e maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida, e saber que esse Espírito é real, que esse Espírito é a pessoa divina do Senhor conosco, e o Espírito Santo é do mesmo tamanho do Pai e do Filho, eles são iguais, são divinos e são maravilhosos. E essa Assembleia de Deus, que ao longo dos anos, ela tem sido a que vai estar à frente desse pentecostalismo. Quero dizer a todos os irmãos, e que especialmente os mais novos, se você procurar dentro de Goiás e dentro do Brasil, todos os demais movimentos pentecostais que nós conhecemos em Goiás, no Brasil e no mundo, saíram da Assembleia de Deus. A origem é da Assembleia de Deus. Você pode procurar. Tantas igrejas pentecostais, e que eles colocam nomes bonitos nelas e tal. Qual que é a sua origem? Meus pais, meus avós, eles eram da Assembleia de Deus, fui criado lá e tal. O início foi aqui, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, vamos lá aos símbolos do Espírito Santo. Primeiro, o primeiro símbolo que se coloca aqui, água, é um tipo comum do Espírito Santo na salvação. Lógico que quando a pessoa, o pecador, está dentro da igreja e que ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus, para que ele creia em Jesus Cristo, é exatamente o Espírito Santo que convence esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aplica esta salvação na vida da pessoa, do pecador. Irmãos amados, então, a Bíblia compara o Espírito Santo, especialmente no aspecto da salvação, como água. E quais são as propriedades da água? Para que a água serve? A água serve para nos refrescar, e ela serve para dessedentar a nossa sede. Graças a Deus por isso. Quando Pedro pregou lá no templo, no Novo Testamento, capítulo 2 de Pedro, ele diz assim: vocês precisam aceitar a Cristo para que chegue na vida de vocês um tempo de refrigério.
As águas frias, águas frescas, elas trazem refrigério para nós e descedenta a nossa sede. Davi, quando ele escreveu um dos seus salmos, ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí é lógico que ele estava profetizando acerca dessa nossa dispensação. Ele diz: quando é que eu entrarei e me apresentarei diante do Deus Todo-Poderoso? Porque a minha alma está com sede de Deus. Espírito Santo do Senhor é água. A água faz brotar árvores e ervas. Nós falamos aqui, isto fala de renovo espiritual. O Espírito Santo, ele opera também fazendo limpeza. A água, ela limpa. Eu me lembro muito bem do pastor Antônio Gilberto dizendo isso. Irmãos, água e sabão continua fazendo milagre. Isso é no sentido físico. Mas no sentido espiritual, o Espírito Santo é como água, que quando toca em nossa alma, faz uma limpeza por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 10, verso 22. Não sei se os irmãos podem ler comigo. Hebreus 10 e 22. O que diz lá? Alguém está aberto aí a Bíblia? Está lá. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Graças a Deus por isso. Símbolo do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Irmãos amados, mas vamos lá. Primeiro ponto que o Espírito Santo é simbolizado ou é ilustrado é que ele é água, para que venha fazer limpeza em nossa vida, em nosso coração. Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: a água que eu lhe der, se fará em você uma fonte d'água, que jorra daqui para a vida eterna. Esta água é lógico que é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas existe um outro símbolo maravilhoso aí, chamado vento. O vento é um tipo especial do Espírito Santo, é uma comparação. A Bíblia compara a pessoa que está aqui hoje conosco, chamada Espírito Santo. Ela compara esta pessoa com o vento. Jesus falou isso especialmente para Nicodemos. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde esse vento vem e nem para onde esse vento vai. O vento é invisível, mas o vento é real. A pessoa do Espírito Santo, você não está vendo o Espírito Santo aqui nesta noite, mas o Espírito Santo é real, tal qual o vento. Então, irmãos, por exemplo, qual a ação do vento, que é símbolo do Espírito Santo de Deus? Primeiro, é que o vento, ele é soberano. Assim como o Espírito Santo é soberano. Quando o Espírito Santo é soberano, não obedece a critérios humanos. Nós estamos aqui hoje, na dispensação do Espírito. Se o Espírito quiser tomar qualquer um de vocês aqui, o Espírito é soberano. O que é a soberania do Espírito Santo de Deus? Fazer aquilo que lhe apraz sem nos dar satisfação alguma. Então, tão somente eu e você precisamos dizer para o Espírito Santo, nesse mês de junho e daqui para frente: Espírito Santo, eu estou aqui em tua presença para que o Senhor venha me tomar e o Senhor venha me usar. O vento, o Espírito Santo sendo soberano, ele não pede licença para soprar. Glória a Deus. É o Espírito de Deus, ele é soberano, ele não pede licença para soprar. A Bíblia diz que estavam os discípulos reunidos no cenáculo. De repente veio do céu um vento, como que um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e os crentes foram cheios do Espírito Santo. Aquele sopro foi soberano, aquele sopro era livre, ele era sobrenatural. Então somente eles estavam ali estribados em uma promessa do Senhor.
E diz o texto sagrado que eles estavam assentados como nós aqui. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O vento é livre, ele não sujeita imposições humanas, assim como o Espírito Santo ele não sujeita. Ele usa quem ele quer, aonde quer e para qual propósito ele quiser. Acabou. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano, ele é livre. O vento, não obstante ser invisível, nós não vemos o vento, como nós não estamos vendo o Espírito Santo aqui. Mas o vento tem uma voz. Ele fala. O Espírito Santo é invisível, nós não estamos vendo ele aqui hoje, mas ele está falando aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava observando hoje aquelas cartas apocalípticas ali, que nós estamos estudando esse assunto, né? Nas 7 cartas que Deus ordenou que João escrevesse às igrejas da Ásia, em todas elas está escrito assim: e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. O Espírito Santo é invisível, mas ele fala. Ele fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Glória a Deus. Ele está falando nessa noite com você, ao seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo, porque hoje ele fala com você. E não somente hoje, sempre quando nós nos reunimos aqui, que nós nos debruçamos na palavra de Deus, o Espírito Santo está falando conosco. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 3, verso 7, que diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, olha aí, ele é invisível, mas ele é real. Nós não podemos esquecer disso. Eu não estou vendo o Espírito Santo aqui, mas estou sentindo ele aqui. Estou sentindo ele aqui falar comigo. Desde o início dessa reunião, no tempo de oração aqui, quando nós cantarmos aqui com a nossa equipe de louvor, o Espírito Santo mexendo com o nosso coração aqui. Oh, glória a Deus. Ouça a sua voz. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas o vento, que é símbolo do Espírito Santo, ele é misterioso também. Jesus falou para Nicodemos: o vento assopra onde quer. Ninguém sabe de onde esse vento vem e nem para onde esse vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existem certas coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida, irmãos, que nós não entendemos não. E Jesus Cristo várias vezes já falou com os seus discípulos: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, vocês vão entender depois. Ele é misterioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que ele é misterioso, porque a gente sabe que tudo o que ele faz para nós ou em nós é maravilhoso. Mesmo que eu não entenda agora, eu entenderei depois. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele transcende o nosso controle. Não tem jeito. Como é que controla? Quem pode controlar se porventura nós estivermos reunidos aqui e porventura levantar um vento forte aí e começar a bater nesses vitraus da igreja? Quem é que pode controlar isso? Isso é o vento. Isso é o vento. Assim é o vento do Espírito Santo de Deus. Ele é misterioso. Mas eu quero esse vento na minha vida. Eu quero esse mistério. Eu quero essa soberania para com a minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos amados, e a nossa lição aqui propõe que os símbolos do Espírito Santo é água, o símbolo do Espírito é vento, e em terceira mão, o símbolo do Espírito é uma pomba, ou uma pombinha, certo? Lá quando Jesus Cristo foi batizado, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, o texto sagrado diz que
Ao Jesus ser batizado, o Espírito de Deus desceu do céu, em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre o ombro de Jesus. Você pode vislumbrar isso? Jesus lá no Rio Jordão, depois de ser batizado, ele se levanta, ou é levantado das águas por João Batista, e vem uma pombinha dos céus e repousa sobre o ombro de Jesus. Existem muitas pessoas agora que o Espírito Santo repousa sobre você aí, ó. Igual ele repousou sobre Jesus. Naquela hora, irmãos, todos aqueles que estavam ali, eles contemplaram a Trindade assim de forma muito clara. Jesus Cristo, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e veio do céu uma voz que trovejou lá da glória, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, então, essa pombinha que é símbolo do Espírito Santo, esta ave, imagine isso, o quanto as coisas de Deus às vezes podem ser simples. As características da pomba fazem dela um tipo apto do Espírito Santo, que são a beleza do Espírito Santo, a sua suavidade, a limpeza, e característica de ela ser facilmente incomodada. São algumas características desta ave, chamada pomba. Então, irmãos, eu creio de todo o meu coração que esse Espírito de graça, de verdade, ele está voando aqui como uma pomba. E ele está produzindo alguma coisa sobrenatural em minha vida e em sua vida. O que o Espírito Santo está produzindo em nós? Quando ele repousa sobre nós como uma pomba. Diga comigo: mansidão. A pomba é um animalzinho, é uma avezinha mansa. Quando o Espírito Santo repousa sobre nós como pomba, ele produz mansidão. Ninguém que tem o Espírito Santo é bravo, é valente, não. Porque o Espírito Santo, ele é manso, ele é amável, ele é suave, tal qual uma pomba. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo também, na forma corpórea de uma pomba, ele significa paz. No mundo inteiro, a pomba é símbolo de paz. No mundo todo. E o Espírito Santo, quando ele manifesta em nossa vida, através desta pomba, ele manifesta trazendo paz em nossos corações. Paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com os irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, ele manifesta na igreja trazendo simplicidade. Simplicidade. A pomba é simples, irmãos. A pomba é uma ave simples. Esse é um tempo em que a igreja precisa se revestir cada dia mais de simplicidade. Paulo diz em uma das suas cartas: irmãos, eu estou temendo que assim como a serpente enganou Eva e Adão lá no início, de alguma forma vocês sejam corrompidos e fujam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Bispo Ides, está ali o pastor Paulo Pires, minha irmã Neuza, nós somos do tempo, daquele tempo simples, dos crentes da Assembleia de Deus, e que a gente vinha para a igreja e trazia a Bíblia e trazia a harpa, e você abria a harpa, e como o bispo Ides contou aqui a experiência do batismo com o Espírito Santo dele, e você abria a harpa e começava a cantar: ó, quão cego andei, perdido vaguei. De repente as lágrimas começavam a cair. Lágrimas de quebrantamento espiritual. Lágrimas de gozo por ser crente. Eu sou crente. Pensava em nada, você não pensava em nada. Aquela simplicidade. Aquela simplicidade. Eu já contei isso para os irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo lá em Umas. O pai do
do Paulo, era o pastor lá, pastor Geraldo Rosa Pires, Sóstene Mariano, orando pelo povo lá, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu vim de Nhumas até aqui, falando em mistério com Deus, aquela alegria, aquele gozo, aquela simplicidade, aquela coisa. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é simples, irmãos, é simples. Não é complicado, não. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se invista dessa simplicidade do Espírito Santo, que Ele vai tomar você. Ele vai tomar você. Ele vai tomar você com graça e com muito poder. Glória a Deus. Tanto Ele é simples como Ele é puro. Se eu estou dentro da casa do Senhor, e se eu estou cultuando ao Senhor, eu não vou me importar com quem está perto de mim. Eu não vou importar com quem está à minha direita e à minha esquerda. Aqui sou eu e Deus e eu, e glória ao Senhor. E aí a gente dá lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a manifestar a presença dEle em nosso meio. E você pega e está aqui dentro de um culto de domingo, e você pega e fala alguma palavra em língua estranha aí. E de repente alguém que não conhece o Senhor olha para você e diz: que negócio é esse? Que negócio é esse? Ver você falar em uma língua que você não aprendeu na faculdade, não foi nos cursinhos da vida, foi o Espírito Santo que te ensinou a falar essa língua. E você diz: que negócio é esse? E a pessoa diz: eu preciso conhecer isso aí. Que mistério é esse? Que coisa diferente é essa? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, operando. Glória a Deus. O Espírito Santo se move na igreja. Ou outro símbolo do Espírito Santo é o azeite. O azeite da oliveira foi um artigo de grande importância, especialmente na Palestina, sendo usado como, o azeite era usado como comida, como remédio, como iluminação e como unção. Estas eram as utilidades do azeite. E normalmente as moendas que faziam o azeite, elas tinham 4 etapas, exatamente para isso. O azeite mais fino, mais puro, mais especial, era o azeite da unção no templo, levava para o templo. O mais especial. E depois vinham as demais utilidades do azeite, para iluminação, para remédio, para comida. Então, irmãos, hoje, o Espírito Santo, hoje não, toda a vida foi, o Espírito Santo no seio da igreja, ele também é prefigurado pelo óleo e pelo azeite do Espírito Santo. Isto fala de unção, de separação para Deus, né? Quando se ungia uma pessoa, ou quando se ungia um objeto, na casa do Senhor, aquele objeto ou aquela pessoa estava separado para Deus, ungido. Quantos ungidos tem aqui hoje, nesta terça-feira? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, então, sempre quando ungia-se alguém, quando ungia um rei, ungia-se os reis, ungia-se os sacerdotes, ungia-se os profetas, para uso exclusivo de Deus. Nessa nova dispensação, todos nós, toda a igreja aqui, precisa possuir essa unção maravilhosa, de sermos totalmente separados para Deus. Nossa vida é de Deus, nós somos separados, ungidos pelo Espírito Santo para servirmos somente a Deus e nada mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu quero terminar dizendo que dou outro símbolo do Espírito Santo. Deixe-me só voltar aqui um pouquinho, Aprendemos que na purificação de uma lepra, foram usados sangue, quanto ao azeite, usava-se sangue ou azeite. Isto revela que quando alguém é convertido e curado do pecado, operam tanto o sangue de Cristo quanto a pessoa do Espírito Santo na sua unção. O óleo é frequentemente associado na Bíblia a curas.
O óleo, ele é associado na palavra de Deus a curas. É por isso que Tiago diz: se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, unja eles com óleo, e o doente será curado, e ser-lhe-ão perdoados os pecados. Aleluia. Dias atrás eu estive na casa de uma parenta nossa, e ela é instrumentadora de um médico ateu. E então, o médico fez um procedimento em uma paciente, de manhãzinha. Escute isso. O médico fez um procedimento numa paciente, logo de manhãzinha. Aquele procedimento tinha de ser feito sem anestesia. Eu já passei por esse procedimento. Mas a paciente instou tanto com o médico. Falou: não, eu não dou conta, tem que me sedar e tal, e tal. Não posso fazer assim. Mas ela instou tanto que o médico disse: então, eu vou fazer por conta e risco. E fez. Fez logo de manhãzinha. Quando chegou a tardezinha, a instrumentadora foi ao quarto onde aquela paciente estava, e ela disse assim: eu não sinto o meu pé está caído, eu não sinto o meu pé. A menina falou: mas foi de manhãzinha. Ela ligou para o médico, falou: olha, a paciente disse assim, assim, assim. O médico assustou. Ele assustou. Correu ao hospital. Fez vários testes com aquela mulher. Sabe o que ele disse? A senhora instou comigo para que eu fizesse esse procedimento desta forma. Você não sentirá o seu pé mais. Você não andará mais. Falou para a paciente. Quando ele saiu para fora ali, muito abalado, ateu, minha sobrinha olhou para ele e disse: eu vou orar hoje. E amanhã cedo, essa mulher vai amanhecer andando. Eu vou falar com meu Deus hoje. O médico assustou, incrédulo, materialista, descrente. Eu não creio. Eu sei que o senhor não crê, mas hoje eu vou chegar em casa, eu não vou comer, não, eu vou falar com Deus. Amanhã cedo essa mulher vai estar andando. No dia cedo ela foi para o centro cirúrgico, que tinha cirurgia marcada. Foi para o centro cirúrgico, está lá arrumando os negócios lá, de repente chega o médico com um sorriso desse tamanho. Fulana! A mulher amanheceu andando. Ela falou: eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu falei com o Espírito Santo essa noite. Essa noite eu falei com o Espírito Santo, incessantemente. Oh, irmãos. Oh, irmãos. É o óleo do Espírito Santo de Deus, que ele é símbolo, né? É o símbolo, é o óleo do Espírito Santo. Eu sabia, doutor, que essa mulher ia amanhecer dessa forma. Glória a Deus. Você acredita, irmãos? Deixe-me terminar dizendo que outro símbolo do Espírito Santo, diga comigo, é fogo. Glória a Deus. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala da obra purificadora na vida do crente. E não só da obra purificadora, mas é abundantemente usado para descrever a obra do Espírito Santo e o revestimento do poder do Espírito Santo na vida do cristão. Qual a ação do fogo na vida? Qual a ação do fogo no sentido natural da palavra? O fogo, é lógico que a principal utilidade dele é queimar, né? Queimar. Quando o fogo queima, no sentido espiritual da pessoa do Espírito Santo, é símbolo da presença de Deus trazendo purificação. Glória a Deus. O fogo queima. Na Bíblia Sagrada, um dos nomes pelos quais Deus é conhecido é como fogo consumidor. Interessante. O Espírito Santo vai manifestar em nossas vidas aqui, fazendo em nós, ou trazendo em nós uma purificação, de maneira tal que a minha vida e a sua vida será cada dia mais santificada em Deus. Santificada em Deus. O fogo limpa. O fogo tira todas as escórias, tira todas as arestas, tira todas as obras da carne. Quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo, irmãos, não tem lugar para ódio, não tem lugar para inveja, não tem lugar para dissensão, não tem lugar para nada disso.
Por quê? Porque o fogo de Deus está fazendo uma limpeza interior em nossa vida. Mas o fogo, outra característica do fogo é que ele amolece. Diz que o fogo amolece a cera. Isso fala de quê? Fala de quebrantamento espiritual. Quando o fogo bate na cera, essa cera amolece. É lógico que do mesmo jeito que o fogo bate na cera, amolece, quando o fogo sopra no barro, o barro endurece. Existem pessoas que quanto mais ouvem sobre as coisas do Espírito Santo, mais duros fica o coração. Mas eu estou falando com gente aqui, que você é como cera, que o Espírito Santo vem como fogo assim em sua vida, e você vem amolecendo o coração diante desta presença maravilhosa. Glória a Deus. Mas existe outra coisa que o fogo faz: o fogo ilumina. Eu tenho todos esses, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós temos versículos para mostrar para os irmãos. O fogo ilumina, e é verdadeiramente esse fogo iluminando que ele traz luz para o nosso caminho, para iluminar o nosso caminho. O crente não é uma pessoa que ele não tem direção na sua vida. Não, tudo em sua vida ele pede a iluminação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus clareia o nosso caminho. Glória a Deus. Mas o fogo, ele aquece também aquele coração que às vezes esteve frio durante um tempo, aquele coração que esteve assim meio que apagado. Quando Deus mandou que o povo, que Moisés construísse o tabernáculo lá no deserto, Deus mandou que ele fizesse 2 altares principais: o altar do holocausto e o altar do incenso. E aí Deus falou lá em Levítico: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote todos os dias via de manhã e à tarde naquele altar do holocausto, e colocava uma lenha nova e aquecia aquele fogo, e Deus estava dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas no altar do incenso, dentro do tabernáculo, do mesmo jeito, Deus dizia: olha, o fogo precisa arder no altar do incenso aqui constantemente, porque o incenso é a oração dos santos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, e este fogo representa a maravilhosa presença de Deus conosco. O que eu quero pedir ao Senhor nesse mês de junho é que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu e no seu coração, nos aquecendo de maneira tão grande que eu e você vamos ficar muito mais fervorosos na presença do Senhor. Muito mais fervorosos. Esta igreja pentecostal, Quando nós começarmos a cantar um dos hinos mais simples da harpa cristã, ou mesmo que a nossa equipe nos conduza aqui em qualquer hino ou corinho, o nosso coração será derretido na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é maravilhoso ser crente, é maravilhoso ter o Espírito Santo conosco, é maravilhoso saber que Ele caminha conosco. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu era solteiro aqui em Goiânia. Hoje não, hoje eu sou vice do Bispo Oídes aqui, tudo maravilhoso e tal. Mas eu me lembro de andar sofrendo aqui numa bicicleta, solteiro. Eu não tinha a Cleoni ao meu lado, não tinha mãe, não tinha pai, andando na bicicletinha, que uma pobreza que fazia dó, trabalhando aí. De repente eu estava andando naquela bicicletinha, o Espírito Santo soprava no meu coração. Oh, aleluia. E naquela bicicletinha, às vezes tomando chuva. Eu me lembro uma época, irmãos, eu pegava requeijão lá no Palmito. Sabe onde é o Palmito? Jardim Novo Mundo. Eu pegava requeijão lá no Jardim Novo Mundo e vinha vender aqui em Campinas. Solteiro, ia lá, buscava aquele requeijão, botava na garupa da bicicleta, e eu vinha de lá para cá. De repente o Espírito Santo tocava na minha vida e no meu coração. E eu senti aquele gozo, aquela alegria, aquela coisa sobrenatural, diferente, que tocava em mim. E eu andando de bicicleta e chorando na presença do Senhor e falando em mistérios com Deus. Uma pessoa descrente não entende isso. Só você que entende, você que tem o Espírito Santo, você que tem a graça e a presença do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo. Vamos para frente, o Espírito Santo vai estar nos dando coisas maiores. Deus abençoe, bispo, em nome de Jesus.